A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. E nós estamos assim felizes por termos concluído os estudos anteriores, basilados no Sermão da Montanha, e mais felizes ainda por estarmos assim iniciando hoje mais uma série de estudos. Eu quero assim agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui com vocês. Quero agradecer também a todos vocês que estão aí do outro lado, ouvindo aqui esta programação, assistindo esta programação. Quero agradecer também as pessoas que Deus tem usado para abençoar o nosso ministério, como a própria TV Monte Sião, o Arcivaldo, a Maristela, bem como também os nossos parceiros, o Emanuel do Supermercado J. Santos, o André Mendes da Inova Propaganda, também o nosso amigo Ailton da Academia Boa Forma, enfim, todas as pessoas que têm cooperado com o nosso ministério de alguma forma. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, eu sou o pastor Emerson Dantas, pastor presidente da Igreja Batista Abba, que fica aqui Brasil, Bahia, Feira de Santana, bairro do Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, ok? E você é o meu convidado, ou vocês são meus convidados para estarem conosco, fazendo uma visita para a gente. Os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, 7h30 da noite, o culto de doutrina. Às sextas-feiras nós temos agora o culto de oração, às 20 horas. E nós temos também domingo pela manhã a Escola Bíblica Dominical. E domingo, 6 horas da noite, nós temos o culto da família. Então compareça, vai ser um prazer para nós recebê-lo ou recebê-los em nome de Jesus. Bem, queridos, eu quero assim deixar com vocês os nossos contatos. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907. O nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. O Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas. E esse mesmo número de telefone meu também é o WhatsApp. Você pode falar conosco, de repente nos convidar para estarmos aí na sua igreja pregando a palavra do Senhor para a glória do seu nome. Bem, hoje nós vamos assim estar iniciando mais uma série de estudos e o tema agora vai ser as principais doutrinas da Bíblia, que teologicamente nós chamamos de teologia sistemática. E hoje, iniciando a teologia sistemática, ou iniciando as principais doutrinas da Bíblia, nós vamos começar pela principal de todas, que é a doutrina de Deus, que nós chamamos na teologia de teontologia, ok? Então vamos estudar assim a teologia sistemática, que equivale às principais doutrinas da Bíblia, e vamos estudar a teontologia, que equivale à doutrina de Deus. Quem é Deus segundo a Bíblia? Quem é Deus segundo a sua palavra? É isso que nós vamos estar aprendendo nesta ocasião, em nome de Jesus. Se você quiser adquirir os nossos DVDs, você pode encontrá-los na Livraria Evangélica Proclamai. Você procura ali o pastor Antônio e você pode adquirir assim os nossos DVDs para a sua edificação e para abençoar outras pessoas também. Bem, eu já estou preparado aqui para iniciar o nosso estudo de hoje. Quero assim fazer apenas uma ressalva, agradecer a Deus pelo privilégio que tive de estar este final de semana na Igreja Batista El Shaddai, ali na Rua Nova, aqui em Feira de Santana, cujo pastor presidente é o pastor Joselito. Agradecer assim ao convite do pastor Joselito, a união de mocidade daquela igreja, pelo convite, onde estivemos pregando ali no sábado à noite e no domingo à noite. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Próximo sábado estaremos assim celebrando o casamento dos irmãos Ivan e Grazi. Vai ser para nós também um prazer muito grande estar celebrando o casal dessas ovelhas de Jesus que congregam conosco, ok? Muito bem, já estou preparado, eu creio que você também. Então, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Queridos, nós vamos estudar, como eu falei, as principais doutrinas da Bíblia, começando pela doutrina de Deus. Ou seja, na teologia existe uma matéria chamada teologia sistemática, onde nós estudamos as principais doutrinas da Bíblia. E nós vamos começar com a doutrina de Deus, que é a teontologia, ok? Então nós vamos assim agora dar início aqui ao nosso estudo. E você pode contemplar esse bonito slide, onde nós temos aí o título da nossa mensagem, ou do nosso estudo de hoje.
teontologia ou a doutrina de Deus, ok? Então vamos estudar as principais doutrinas da Bíblia, começando com a doutrina de Deus. Vamos estudar teologia sistemática, começando com teontologia. E é muito importante que você não perca essa série de estudos, porque vai ser muito bom o que você vai estar assim aprendendo por meio da palavra de Deus, por meio desse estudo, tá certo? Muito bem. Nós vamos passar aqui agora, vamos para o próximo slide. E no próximo slide, a gente percebe aí o esboço daquilo que nós estaremos compartilhando com vocês. Estaremos compartilhando inicialmente o título A Existência de Deus. A Existência de Deus. Depois estaremos compartilhando com vocês a natureza de Deus. Logo em seguida, os atributos de Deus. E o quarto ponto, o Deus Trino. Então, nós iremos assim compartilhar com vocês esses tópicos, mas inicialmente vamos começar pelo primeiro, que é a existência de Deus. Vamos falar sobre a existência de Deus. Bem, nesse próximo slide você pode aí perceber que eu vou esclarecer algumas coisas interessantes para nós. Logo aí no início nós temos o seguinte: o que é teologia? É a ciência que estuda Deus a partir de sua autorrevelação. Eu aprendi que existem várias ciências sobre a face da Terra e as ciências, de um modo geral, sempre têm como seu objeto de estudo algo que seja igual ao homem ou inferior ao homem. E a teologia é uma ciência atípica, porque seu objeto de estudo é o próprio Criador do homem, é o próprio Deus. Ok? Então são alguns esclarecimentos importantes para mim e para você. O que é teologia? É a ciência que estuda Deus a partir de sua autorrevelação. Então o objeto de estudo da teologia é alguém maior do que o homem, é o próprio Deus, o nosso Criador. E nós só conhecemos Deus até onde ele se quis revelar, até onde ele quis revelar-se, melhor dizendo. Não conhecemos nada de Deus que ele não havia revelado antes, né? Ou não está revelado por meio da sua palavra. E o próximo ponto aqui é: o que é teologia sistemática? Já sabemos que a teologia é a ciência que estuda Deus a partir da sua autorrevelação. Mas o que é teologia sistemática? A teologia sistemática é a matéria da teologia que estuda os principais temas da Bíblia organizadamente. Então a teologia estuda Deus a partir da sua autorrevelação e a teologia sistemática é uma das matérias da teologia. Toda ciência ela é composta de várias matérias. A ciência teológica não é diferente, ela é composta de várias matérias. Uma das matérias da ciência teológica é a teologia sistemática. Então a gente sabe que teologia significa conhecimento de Deus. E o que significa sistemático? Algo organizado, metódico. Então a teologia sistemática vai estudar sobre os principais temas da Bíblia de forma organizada, sistemática. Isso é teologia sistemática. E o terceiro item, o que é doutrina? O que é doutrina? É o conjunto de conhecimentos sobre determinado assunto. Então, a Bíblia é um livro que contém 66 livros. E esse livro que contém 66 livros possui vários temas ali abordados. E a teologia sistemática se propõe a explicar pelo menos os principais temas da Bíblia, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, salvação, igreja e por aí vai. Vocês entendem isso? Muito bem. Então agora você já sabe o que é teologia, que é a ciência que estuda Deus a partir de sua autorrevelação. Você já sabe o que é teologia sistemática, é a matéria da teologia que estuda os principais temas da Bíblia organizadamente. E você já sabe o que é a doutrina, é o conjunto de conhecimentos sobre determinado assunto. O primeiro assunto que nós vamos abordar aqui em teologia sistemática é Deus, ou teontologia, a doutrina sobre Deus. Quem é Deus segundo a Bíblia? Nós cristãos, nós devemos apenas pregar o que a Bíblia diz, sem subtrações e sem adições, ok? A Bíblia diz que de toda palavra frívola que dissermos, prestaremos contas. Então precisamos pregar exatamente o que a Bíblia diz. Muito bem? Vamos avançar aqui para o nosso próximo slide. E nós estamos começando hoje com a existência de Deus. A existência de Deus. E o primeiro tópico desse ponto aí é sua existência declarada. Nós sabemos que Deus existe, que Deus é uma pessoa e que Deus, ele se faz manifestar. Nós podemos perceber Deus
Aquelas pessoas que de fato têm fé em Deus, elas sabem que Deus existe. E eu quero chamar a atenção para esse ponto. A Bíblia não existe para provar a existência de Deus. Ela foi escrita por pessoas que criam em sua existência. Ou seja, a Bíblia não existe para provar que Deus existe. A Bíblia existe exatamente porque Deus existe. Porque Deus, ele interagiu com pessoas, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, sobretudo Antigo Testamento e Novo Testamento, ele interagiu com essas pessoas e o resultado dessa interação, essas pessoas registraram. Então a Bíblia não existe para provar a existência de Deus. A existência dela prova que Deus existe, porque ali nós temos o registro da inferência de Deus na história e da interação, do relacionamento de Deus com muitas das pessoas que estão aqui no Antigo e no Novo Testamentos. Ok? Amém? Muito bem. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor nos fala assim. O autor aos Hebreus, ele fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias a Deus. Deus existe. E a Bíblia é uma prova de que ele existe, porque ali nós temos registradas experiências entre Deus e a humanidade. E nós hoje, nós que temos fé em Deus, que cremos em Deus, nós sabemos que ele existe, porque nós nos relacionamos com ele. E isso só é possível para a pessoa que tem fé e que exerce a sua fé. Amém? Muito bem. Vou aqui passar para o próximo slide, e aí você percebe uma paisagem maravilhosa. Existe um versículo bíblico que diz assim, que Deus ele se manifesta por meio da criação. Ou seja, toda a criação é obra de suas mãos. E quando nós olhamos para a natureza, a exemplo dessa paisagem linda, nós logo entendemos que há um ser superior e inteligente que criou todas as coisas, inclusive essa criação maravilhosa. Você entende isto? Muito bem. Vamos assim para o nosso próximo passo. Ainda estamos falando sobre o ponto 1, a existência de Deus. E vamos agora falar da sua existência provada. Nós falamos da sua existência declarada. A própria criação denuncia ou declara a existência de Deus. E agora nós vamos para a sua existência provada. E o primeiro tópico diz assim: a fé é uma questão moral, não intelectual. Segundo ponto, os que já creem estudam as provas de sua existência para fortalecer sua fé. Então, a existência de Deus pode ser provada por meio da vida daqueles que já tiveram experiência com Ele. Amém? Por meio daqueles que já se converteram, já passaram pelo processo da metanoia, da expansão da mente, para definitivamente abraçar o fato de que existe um mundo espiritual que é maior do que o físico e que, inclusive, pariu o mundo físico, porque é muito mais real do que o mundo físico. Então, a existência de Deus ela é declarada por meio das obras das suas mãos, mas também ela é provada, e é provada por meio da fé. Existe um teólogo chamado Paul Tillich que ele fala o seguinte, que a fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. A fé é aquilo que faz parte de nós. Quando Deus ele fez o homem, ele já colocou enxertado no homem esse poder de crer nele, de exercitar a sua fé. Então, o homem, ele nasce, ele já foi criado com essa possibilidade de crer, de acreditar e de exercitar a fé em Deus. E as pessoas que estudam a Bíblia, elas estudam exatamente para fortalecer a sua fé. Então, houve uma época em que eu ainda não tinha feito uma aliança com Jesus. Eu ouvi falar de Jesus, eu automaticamente fiz uma aliança com Jesus e procurei começar a estudar a Bíblia, como até hoje procuro estudar. Mas por que é que eu estudo a Bíblia? É para que eu acredite? Não, eu acreditei quando criei no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Mas eu estudo para poder fortalecer a minha fé. Porque quanto mais temos contato com a palavra de Deus, mais a nossa fé se fortalece. Amém? Muito bem. Então veja aí nesse slide aí, nessa ilustração muito bonita, não é? Que as pessoas que estudam a Bíblia, elas estudam para ter a sua fé o quê? Fortalecida.
Devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É muito importante que tenhamos a nossa devocional diária. Um momento específico para orar, para ler a Bíblia, para ficar em silêncio com Deus, para adorá-lo, a fim de que nos aproximemos mais dele, a fim de que tenhamos mais intimidade com ele, a fim de que a nossa fé fique fortalecida. Amém? Muito bem. Bem, nós temos aí o nosso próximo slide, ainda falando da existência de Deus, e esse segundo tópico que fala a sua existência provada. Vamos ver aqui alguns argumentos, não é, que Deus ele existe de fato. O primeiro argumento, o argumento letra A, é o argumento da criação. O universo deve ter um princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que tudo o que existe foi criado por Deus. Ele foi a mola propulsora, ele é a mola propulsora. Tudo foi criado a partir de Deus. E eu quero ilustrar, como está aí no slide, eu quero ilustrar essa verdade por meio de uma ilustração que eu tenho aqui no livro. Inclusive o livro que nós estamos adotando para poder compartilhar com vocês esses estudos é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, da editora Vida. Eu aconselho a você que adquira e que estude. É uma linguagem, um livro resumido, numa linguagem muito simples. Você vai amar estudar por meio deste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, editora Vida. Você pode encontrar, inclusive, na Livraria Evangélica Proclamar, ok? Bem, então, a existência de Deus é provada e existe o argumento da criação. A própria criação, não é, pressupõe o fato de que um ser maravilhoso e inteligente criou todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá está registrado que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Agora eu quero ler essa ilustração aqui que eu sugiro a vocês, que fala assim: um jovem cético disse a uma senhora idosa: antes eu cria em Deus, mas agora, desde que estudei filosofia e matemática, estou convencido de que Deus não passa de uma palavra vazia. Bem, disse a senhora, é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas como você já aprendeu, pode me dizer de onde veio este ovo? A senhora perguntou para aquele jovem universitário. Naturalmente de uma galinha, foi a resposta. De onde veio a galinha? De um ovo, naturalmente. A seguir, indagou a senhora: permita-me perguntar, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? A galinha, por certo, respondeu o jovem. Ah, então a galinha existia antes do ovo? Ah, não, deveria dizer que o ovo veio primeiro. Então, eu suponho que você quer dizer que o ovo existia antes da galinha. O moço vacilou. Bem, veja bem, minha senhora, isto é, bem, naturalmente, a galinha veio primeiro. Muito bem, disse ela. Quem criou a primeira galinha, de onde vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? O que é que a senhora quer dizer com isso? Perguntou ele. Quero dizer simplesmente que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo, replicou a senhora. Sem Deus, você não pode explicar sequer a existência de um ovo ou de uma galinha, e ainda quer que eu creia que você pode explicar a existência do mundo inteiro sem Deus? É realmente uma ilustração interessante, porque muitos homens eles afirmam que Deus não existe. Mas quando pedimos provas da não existência de Deus, eles também não têm provas a apresentar. Então, nós sabemos que Deus existe, Ele que criou todas as coisas, e Ele realmente é íntimo, interage com aquelas pessoas que têm fé nele e que se aproximam dele. Muito bem, vamos aí a esse slide maravilhoso que fala sobre o argumento da criação. Então, a própria criação conspira a favor de Deus. Foi Deus, como o sumo arquiteto, que projetou todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos ao próximo passo. A existência de Deus. Sua existência provada. O argumento número 2, letra B, o argumento do desígnio, ou seja, do propósito.
do objetivo. O desígnio e a formosura implicam um arquiteto, ou seja, tudo isso que foi feito por um arquiteto, por alguém. E aqui diz assim, declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio e que este objeto aconteceu, seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo aconteceu, ou, em linguagem científica, que procedeu do concurso fortuito dos átomos. Então existe a teoria da evolução e a teoria da criação, não é? E algumas pessoas tentam explicar o mundo a partir de uma explosão e por aí vai. Eu lembro que eu estava assistindo certa feita uma fita VHS da época que tinha uma locadora chamada locadora Videoluz, e era uma fita VHS do Instituto Moody de Pesquisas. E eu lembro bem que o apresentador, ele falava que, por exemplo, se um homem vem andando pelo deserto e de repente abre acha um relógio no deserto, e ele abre e percebe ali pequenas engrenagens, né? Ele percebe pequenas rodas dentadas, ele percebe, na verdade, um projeto maravilhoso, minúsculo dentro daquele relógio que o faz funcionar perfeitamente. Aquele homem vai pensar o quê? Foi simplesmente o deserto que gerou isso? Ou foi uma mente inteligente que o projetou, que projetou esse relógio? É claro que foi uma mente prodigiosa que o projetara. Da mesma forma, o universo perfeito no qual nós vivemos, ele não vem de uma explosão, não é obra do acaso. Existe sim um ser, esse ser é Deus, e foi Ele quem engendrou, foi Ele quem arquitetou, foi Ele quem projetou e fez todas essas coisas maravilhosas que estão ao redor de nós. Amém? Muito bem. Então aí está esse slide muito belo, que mostra aí o que? O alvo, né? O alvo foi acertado, foi atingido. Deus é o argumento do desígnio. Tudo na vida tem um desígnio, tem um propósito, tem uma função. E quem foi que criou cada coisa com seu propósito? Foi o próprio Deus. Inclusive o homem, ele anda aí imitando Deus, né? Como por exemplo o radar que imita o morcego. O morcego, enquanto ele voa, ele emite ondas que batem nos obstáculos na frente e voltam, e com isso eles têm uma noção do tamanho do obstáculo, a que distância ele está, e de maneira que eles podem se livrar daquele obstáculo. E os radares imitam isso. Essa característica é colocada nos morcegos pelo nosso Criador. Agora, ainda falando sobre a existência de Deus, sua existência provada. Argumento C, o argumento da natureza do homem. A nossa natureza prova que Deus existe. Aí diz o primeiro ponto. O homem, né, ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. O Salmo 42:2, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Então nós sabemos que o homem, ele é um ser moral. Ou seja, o homem, ele se guia pelo que é certo e errado. Mesmo um índio que está perdido lá dentro das matas, ele tem a consciência do que é certo e errado, independente de ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Porque isso é algo colocado por Deus no próprio ser humano, uma vez que nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser moral. Então, nós, seres humanos, nós temos essa chamada consciência, que pesa quando nos dispomos a praticar algo que sabemos que vai de encontro ao nosso Criador. Amém? Vamos aqui ao slide aí em seguida, o argumento da natureza do homem. Então o homem, todo homem, ele sabe quando ele está diante de uma bifurcação, quando ele sabe que quando está diante de uma bifurcação, qual é o caminho adequado e o inadequado. Lá no fundo ele sabe. É exatamente o que é resultado da interação do próprio Deus com esse homem, sobretudo o Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós coisificamos o Espírito Santo. Nós estamos para tomar uma atitude e a gente fala assim, alguma coisa me diz que eu não devo ir por aqui, eu devo ir por aqui. Só que essa alguma coisa, na verdade, é o Espírito Santo, é Deus falando conosco. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com qualquer pessoa. Mas muitas vezes nós ainda não conseguimos discernir que é a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo. É por isso que devemos estar lendo a palavra e estarmos atentos à voz do Espírito para discernirmos a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos avançar porque o tempo é pequeno e eu sei que tem muita coisa boa aqui para a gente ainda. Então estamos aí agora no argumento da história. Ainda falando sobre a existência de Deus, estamos no ponto 2, sua existência provada, e o argumento D aí é o argumento da história. A história também conspira a favor de Deus.
A história prova de que há um Deus, que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E aqui fala assim: a marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Que maravilha! Então, a própria história, ela vai revelar que Deus existe e vai revelar que Deus, ele sempre estava se manifestando ao longo dessa mesma história. Eu tenho aqui o próximo slide que vai poder, assim, mostrar pra gente ou esclarecer mais o que eu estou querendo dizer. Nós temos aqui o argumento da história. E eu peguei aqui aquela estátua que Deus havia revelado a Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor. E Deus vai usar Daniel, o jovem hebreu, para dizer qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e para explicar o sonho. Então Deus dá um sonho a Nabucodonosor e ele via uma estátua. E vocês podem perceber aí na ilustração. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico. Ela tinha o tórax de prata, que representava o Império Medo-Persa. Ela tinha o quadril de bronze, que representava o Império Grego. E ela tinha também as pernas de ferro, que representavam o Império Romano. E ela tinha os pés de ferro e barro, que representavam o Império Romano restaurado. E por fim tinha uma pedra que caía sobre os pés da estátua, destruía essa estátua, e essa mesma pedra ela enchia toda a terra. E essa pedra ela representa o próprio Jesus. Se nós formos observar, o que foi que Deus havia mostrado a Nabucodonosor e, consequentemente, Daniel, usado pelo próprio Deus, havia interpretado. Deus, na verdade, mostrou a sucessão de reinos que aconteceria sobre a face da terra. Naquela ocasião em que Nabucodonosor ele recebe o sonho, Nabucodonosor, que é aqui a cabeça de ouro, ele era, na verdade, o líder mais poderoso da face da terra. Mas depois ele sucumbiu diante de Ciro, do Império Medo-Persa, que depois sucumbiu diante do Império Grego com Alexandre o Grande, que depois sucumbiu diante do Império Romano dos Césares. E hoje nós estamos nesses pés de ferro e barro, o Império Romano restaurado, aguardando chegar o que é a pedra, essa pedra que vai esmagar essa estátua e vai encher toda a terra, ou seja, essa pedra que é Jesus. Jesus voltará e ele vai conseguir aquilo que todos esses homens tentaram e não conseguiram. Ele vai ter um reino universal. E por fim inaugurará o estado eterno, onde ele morará, onde nós moraremos, na nova Jerusalém celestial que descerá adornada dos céus, e nós moraremos sobre uma nova terra e sob novos céus, na presença de Deus para todo sempre. Amém, amados? Então, isso aí revela que Deus é um argumento histórico. É apenas uma pequena prova de que Deus, ele está no controle da história, está no controle de todas as coisas. Amém? Muito bem. Vamos assim ao próximo slide. Ainda estamos na existência de Deus, sua existência provada, e agora o argumento é que é o argumento da crença universal. O argumento da crença universal. E aqui o slide nos fala assim: o argumento da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas. Ou seja, quando você chega numa concessionária e fala assim, eu quero um carro completo, automaticamente o vendedor ele vai te vender um carro completo. Quando você for constatar, estão lá a direção hidráulica, não é? O airbag, vidros elétricos, trava elétrica, não é? Enfim, quando você pede um carro completo, a concessionária te vende um carro completo. Todos esses aparatos já vêm embutidos naquele carro. Quando Deus ele fez o homem, ele já fez o homem também com algumas coisas embutidas que já vem no homem desde a sua criação. E uma das coisas que já vem embutida no homem é exatamente essa necessidade de adorar um ser que lhe seja superior. E a gente sabe que todos os homens, até mesmo aqueles que se dizem ateus, para poder negar Deus, eles têm que passar pela ideia de Deus.
Então, nós sabemos que o argumento da crença universal, ou seja, todos os homens na face da terra têm essa necessidade de adorar um ser que lhe seja superior. Alguns adoraram a lua, outros ao sol, e por aí vai. Por quê? Porque isso está dentro do homem, está imbricado no homem, essa necessidade de adorar um ser que lhe seja superior. Vamos aqui para o nosso slide sequente, e a gente vê aqui o argumento da criação universal. Eu coloquei a foto desse pajé, um índio que é líder espiritual na sua tribo. Até mesmo os índios que estão aí nas selvas lá dentro, isolados, eles têm o quê? Um líder espiritual que é o pajé. Eles têm necessidade de adorar a lua, enfim, a outros elementos, porque isso está no homem, é imanente, está dentro do homem. Essa necessidade de adorar um ser que lhe seja superior. Então, queridos, todo o esforço dos ateus para tentar provar que Deus não existe é ineficiente, porque de fato ele existe. E nós que cremos em Deus podemos dar provas da existência de Deus por meio dos sinais, maravilhas e prodígios que Deus faz na história e por meio das nossas vidas. Mas infelizmente essas pessoas não conseguem apresentar uma prova de que Deus ele não existe. Você entende isto? Muito bem. Estamos assim encerrando já aqui o nosso estudo. Eu quero aqui partir para o próximo slide. E eu quero compartilhar com vocês o nosso próximo estudo, ok? O próximo estudo, ainda estudaremos a doutrina de Deus ou teontologia. E o próximo estudo, o número 2 agora, vai ser a natureza de Deus. Ou seja, nós iniciamos hoje o nosso estudo falando sobre a existência de Deus, sua existência declarada. No próximo estudo estaremos aqui falando sobre a existência de Deus, sua existência, a natureza de... Ponto 2, a natureza de Deus. A natureza de Deus. Falamos hoje sobre a existência de Deus, sua existência declarada, sua existência provada e sua existência negada. Mas na próxima aula estaremos estudando a natureza de Deus, o conceito bíblico, os nomes de Deus, Elohim, Jeová, El, Adonai, Pai. Veremos crenças errôneas sobre Deus, o agnosticismo, o politeísmo, o panteísmo, o materialismo, o deísmo, tudo isso. Amém, amados? Então nós estudamos, o estudo anterior foi o Sermão da Montanha, e agora o estudo é as principais doutrinas da Bíblia, ou teologia sistemática, e começamos com a doutrina de Deus, ou teontologia. Estamos apenas aquecendo os motores. Estamos apenas iniciando aqui esse novo estudo, e agora muito mais rico, porque nós temos aí os slides que vão apenas enriquecer mais. Slides que virão ilustrar, e os estudos ficarão ainda mais interessantes, e você vai aprender da Bíblia dessa forma, de forma didática, de forma dinâmica, com ilustrações, e você vai aprender de uma forma descontraída, porque esse é o nosso objetivo, e certamente sua fé vai se enrobustecer. Sua fé vai ficar mais forte, mais robusta, ok? E você vai adorar a Deus de forma adequada, sem fundamentalismos, sem exageros, sabe? Sem misticismos demasiados, enfim. Você vai poder adorar a Deus segundo o que a sua palavra ensina e propõe. Amém? Glórias a Deus. Então, próximo estudo, a doutrina de Deus ainda, mais ponto 2, a natureza de Deus. O conceito bíblico, crenças errôneas. Isso aí que a gente vai estar vendo no próximo estudo, querendo Deus, tá bom? Eu já estou assim encerrando esse estudo de hoje. Então ligue para algumas pessoas, tecle para algumas pessoas, enfim, pelo seu WhatsApp, avise que começou um estudo novo na TV Monte Sião, no programa Bapai, que agora o estudo tem como tema teologia sistemática, ou as principais doutrinas da Bíblia, e que começamos com teontologia, a doutrina de Deus, conhecendo Deus por meio da sua palavra. E aí nós iremos discutir aí vários outros títulos, tá bom? Vários outros temas. Então, depois de teontologia, nós iremos avançar com angelologia, ou a doutrina dos anjos. Tanto os anjos obedientes, que ficaram como Deus, como os que desobedeceram e saíram, como Satanás e seus demônios. Depois nós veremos a doutrina do homem, antropologia, a doutrina do homem. Depois, hamartiologia, a doutrina do pecado. Depois, a cristologia, a doutrina do Cristo. Depois,
a doutrina da expiação, que está associada com Cristo. Depois, soteriologia, a doutrina da salvação. Depois, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Depois, eclesiologia, a doutrina da igreja. Depois, as últimas coisas, ou escatologia, a doutrina das últimas coisas. E por fim encerraremos esse nosso estudo. Então vai durar ainda um bom tempo esse estudo e eu tenho certeza, estou aplicando esse estudo lá na igreja, as pessoas estão maravilhadas, graças a Deus a frequência até aumentou, porque as pessoas estão amando estudar a Bíblia. As pessoas mais maduras na fé, elas querem Bíblia, elas não querem oba-oba, não é? Não querem essas coisas que a gente tem visto por aí, elas querem Bíblia. Então vamos ensinar a Bíblia para as pessoas, para que elas possam adorar a Deus de forma adequada. Vamos orar agora, encerrando o nosso estudo? Vamos orar agora encerrando em nome de Jesus. Ore comigo. Deus amado, muito obrigado pelo estudo anterior, que foi o Sermão da Montanha, que foi uma bênção, mas muito obrigado também por este novo estudo, as principais doutrinas da Bíblia ou teologia sistemática. E obrigado por esse primeiro tópico de hoje, a doutrina de Deus ou teontologia. E hoje nós já vimos aqui alguns tópicos importantíssimos, meu Deus, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a compreender a tua palavra com razão, com sobriedade, para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade sadia, basilada na palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abre as nossas mentes, nós temos a mente de Cristo, para que compreendamos a tua palavra e para que vivamos por ela. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está acompanhando esse nosso trabalho e que elas sejam grandemente edificadas e esclarecidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos agora para a nossa bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Muito bem, estou indo já saudoso e esperando que na próxima ocasião estejamos juntos novamente para mais um estudo das principais doutrinas da Bíblia. Deus abençoe a todos, mas nunca esqueçam que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.